Olá, meu querido amigo das redes sociais, meus queridos amigos do YouTube, meus queridos amigos, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivati Neto, sou advogado previdenciário, também faço cálculos previdenciários e tenho nesse canal aqui o Aposenta Já, um canal que se debruça sobre questões intrínsecas relacionadas ao direito previdenciário. Hoje eu tenho uma boa novidade para vocês. A revisão da vida toda continua viva e com muita força. Eu tinha uma intuição muito especial em relação a alguns ministros que ainda não tinham declarado seu voto em certas reclamações que foram aí propostas ao STF, tá? Eu vou falar hoje de dois ministros, Carmen Lúcia e André Mendonça. Primeiro, Carmen Lúcia, todos sabemos que é a favor da vida toda. E agora a grande surpresa, André Mendonça, que depois da primeira votação nos embargos declaratórios da ADI 2111, na ADI 2111, quando ele se colocou a favor da revisão da vida toda, e depois houveram os embargos declaratórios, teve o primeiro, depois teve o segundo, e ele não exarou votos, ele não se mostrou exatamente propositivo em relação a favorável aos aposentados. Agora ele votou uma reclamação, mesmo depois do julgamento das ADIs, um julgamento favorável. Ele disse assim, que a revisão da vida toda, resumindo a ópera, está viva e ela só vai decidir no tema 1102. Eu vou mostrar dois votos e duas reclamações, da Carmen Lúcia e do André Mendonça. Vocês verão, mas antes se inscreve no canal, clica no sininho e comenta. Comenta bem ou mal, porque eu adoro os comentários das pessoas aí que comentam no meu canal. Eu sempre respondo eles, sejam bons ou sejam maus, tá? Então vamos lá, vamos colocar na tela as decisões. Eu vou mostrar primeiro da Carmen Lúcia, que é mais óbvia, tá? Ou seja, só para colocar para vocês, essas decisões vieram depois do julgamento de 10 de abril das ADIs. Vocês sabem que as ADIs estão em comunicação ao Senado Federal, ao Congresso Nacional e ao Presidente da República, tá? E o acórdão não foi publicado. Ou seja, a ADI não transitou em julgado o que foi julgado em 10 de abril, que foi desfavorável aos aposentados, e também, mesmo não tendo sido transitado em julgado as decisões das ADIs, o 1102 ainda continua com o não trânsito em julgado, ou seja, ainda não foi votado julgamento presencial, que é um julgamento que é necessário para que se debatam questões da vida toda para se julgar os embargos declaratórios do INSS. Lembrem bem, no tema 1102, os aposentados ganharam, e na DI 2111, existe aí um movimento estratégico do STF para acabar com a decisão do tema 1102. Mas André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia, eles têm certeza que a revisão da vida toda vai adiantar, vai ir para frente. Quando tivermos um momento eleitoral, eu tenho certeza que os ministros terão que rever o seu voto. Eu vou mostrar como a revisão da vida toda ainda está viva, ou seja, decisões de ontem, dia 21 de abril, no STF. Primeiro da Carmen Lúcia, depois do André Mendonça. Vamos lá às decisões. Bom, primeiro eu quero que todos os advogados aí que debatem a vida toda na internet, no YouTube, saibam que, olha só, para todos os advogados que fazem aí no YouTube, tá? Reclamação 78.268. Quem é a relatora dessa reclamação é a Carmen Lúcia. O que versa a reclamação? A reclamação é a seguinte: como o Alexandre de Moraes pediu para suspender todos os casos da vida toda em instâncias inferiores, em alguns casos, os juízes, sabendo aí da estratégia aí do Luiz Roberto Barroso, do Flávio Dino e do Cristiano Zanin, de mexer com a vida toda, com entendimento diferenciado pela ressurreição das ADIs 2110 e 2111, esses juízes acompanham o entendimento dos ministros e, eventualmente, em alguns casos, eles já vão indeferindo a vida toda para alguns postulantes aí aposentados que querem a revisão da vida toda, tá? Então, quando há uma questão como essa, no sentido de que um juiz de instância inferior indefere a vida toda, existe
muita chance sim do advogado, antes de transitar em julgado, obviamente, a decisão, poder ajuizar uma reclamação diretamente ao STF, para que ele demonstre no sentido que, como tem jurisprudência, vocês sabem, vocês venceram, os aposentados venceram a vida toda por 6-5, como tem jurisprudência pacífica do STF, essa sentença da instância inferior tem de ser cassada. Essa foi a reclamação 78.268, relatora Carmen Lúcia, e eu vou direto ao ponto aqui, tá? Eu vou direto aonde ela fala que ela é totalmente a favor da revisão da vida toda, tá? Veja só, eu vou pro ponto 7. Não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, pelo que persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral. Só para botar um ponto no i aqui. Processo representativo da repercussão geral é a revisão da vida toda, tá? É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de suspensão nacional do relator ministro Alexandre de Moraes no recurso número 1276977, que inclusive é a revisão da vida toda. Só para vocês entenderem, por gentileza, isso foi depois do julgamento das ADIs, que mais uma vez eles tentaram acabar com a revisão da vida toda. Mas eu volto a dizer, tem 4 ministros, Carmen Lúcia, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que são absolutamente a favor da vida toda, tá? E isso eu quero também frisar aqui, que lá adiante, mais ou menos depois que o Edson Fachin ter a presidência do STF, eu entendo, como ele é a favor da vida toda, ele vai colocar em pauta o julgamento na hora certa, no momento em que houver eleições presidenciais. E não se pode concluir voto contra aposentado e trabalhador quando tem eleições. Olha, eu não quero dizer mais uma vez que o STF se equivoca, mas eu quero dizer mais uma vez que existe a possibilidade do equívoco. Porém, eu vou dizer, se uma pessoa erra, ela pode acertar lá na frente. Quanto mais cedo erra, mais cedo acerta. O que eu quero dizer é o seguinte, os ministros vivem, infelizmente, mudando de opinião sobre vários assuntos. O caso da vida toda é mais um emblemático, tá? É um caso que o STF, ele samba no quesito, na verve política que rola no país durante o momento do julgamento. Eu tenho certeza, mas certeza, eu tenho uma intuição muito forte que Edson Fachin vai pautar o julgamento numa hora muito chave, numa hora muito quente, em que tenho certeza também Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso não terão coragem de votar contra a revisão da vida toda e eles terão que rever o julgamento. Ou seja, se já, mais uma vez eu falo, se ocorreu um cavalo de pau em 2024, pode muito bem ocorrer um cavalo de pau no final de 2025, 2026. Se o primeiro cavalo de pau foi contra os aposentados, o segundo cavalo de pau pode ser a favor dos aposentados. E não é à toa que Carmen Lúcia, nesse julgamento aqui da reclamação, ela acredita nisso também, eu tenho quase certeza. Ela disse o seguinte no fim: pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar seja ação suspensa na origem, até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no recurso extraordinário número 1276977, representativo do tema 1102 da repercussão geral. Ou seja, ela quer que a revisão da vida toda seja julgada, tá? Esse foi o caso de Carmen Lúcia. Nós temos certeza que Alexandre de Moraes sempre vota a favor. Nós temos certeza que Edson Fachin sempre vota a favor, contanto que seja dentro do prazo de recurso, que não tenha sido transitada e julgado a sentença em instância inferior. E a gente tinha certas dúvidas de André Mendonça e Carmen Lúcia. Tá aí. Carmen Lúcia, mesmo depois da decisão das ADIs 2111, 2110, ela se mostra totalmente favorável à revisão da vida toda. Agora nós vamos para outro caso, o caso de André Mendonça. Esse caso é o caso mais surpreendente, porque André Mendonça,
ele votou na Lei 2111 a favor do aposentado, mas ele não falou mais nada. O julgamento foi sendo percorrido aí, foi sendo julgado pelo tempo, os embargos de declaração número 1, os embargos de declaração número 2, mas ele agora, eu tenho acompanhado as reclamações que estão em relatoria dele. Essa é uma delas. É uma reclamação que foi ajuizada no começo do mês de abril, tá? Nós já estamos em 22 de abril. Ele segurou a decisão dele até chegar à votação das ADIs. Ele não sabia, obviamente, o que ia acontecer com as ADIs. Sempre existe uma suposição, mas ele tomou essa reclamação e disse assim: agora eu vou votar como eu quero. Não só ele votou a favor dos aposentados, como ele disse que na ADI 2111, no acórdão da ação declaratória, ação de inconstitucionalidade que foi julgada naquele momento, nessa ação ele votou a favor dos aposentados. Vocês lembram? Quem votou a favor? André Mendonça, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Eu sempre disse que eram os 4 que sempre votavam a favor. E sempre, todas as decisões das ADIs, elas são nulas. Eu não sei o que acontece com Luiz Roberto Barroso e os outros ministros, mas pela lei das ADIs, tem que ser 8-3 e não 7-4. 7-4 não é maioria absoluta do Supremo. Quando não tem maioria absoluta do Supremo, nenhuma decisão de ADI funciona. Eu nem sei como a ADI chegou até o fim. Aqui ele não fala disso. Ele fala que ele é a favor da vida toda, que ele é a favor dos aposentados. E vamos direto ao ponto aqui, só para todos os advogados que estão no YouTube, eu vou falar o número, tá? Para que vocês possam ver aqui, porque eu não vi nenhum vídeo sobre isso até agora. Reclamação número 77.542. Vamos lá, todos os advogados, compartilhe esse vídeo aí, dá o like, dá o joinha, porque assim, é importante que todos os advogados que estão na vida toda, que todos os aposentados que têm postulância aí na revisão da vida toda, saibam que existem 4 ministros, Edson Fachin, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que querem que a revisão da vida toda vá até o fim. Ou seja, a revisão da vida toda está viva ainda. E no meu entendimento, mais uma vez eu vou dizer, eu estou falando isso há 2 meses, eu tenho quase certeza que quando o Edson Fachin colocar a mão na presidência do STF e ele ser dono da pauta do STF, ele vai colocar o julgamento dos embargos de declaração do tema 1102, que o perdedor ajuizou o INSS, para ser julgado no momento certo, no momento em que não exista possibilidade do Supremo Tribunal Federal dizer não aos aposentados. Nós estamos muito próximos das eleições presidenciais. É muito pouco tempo. E também é muito pouco tempo para o Edson Fachin tomar a presidência do STF. Então, eu imagino que esse momento vai acontecer, ou seja, a revisão da vida toda vai dar outro cavalo de pau. Outro cavalo de pau. Eu vou direto ao ponto aqui nessa decisão dessa reclamação que o André Mendonça é relator e vou mostrar onde está, aonde ele demonstra com precisão e clareza que ele é absolutamente a favor dos aposentados na tese da revisão da vida toda. Vamos lá, é o ponto 16. Eu vou descer aqui a tela e vou até o 16, tá? Olha só o que ele falou. Isso é André Mendonça falando, hein? É uma maravilha. Evidentemente, não desconheço a conclusão adotada pelo plenário desta Corte no julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito da ADI 2111, que todo mundo sabe foi super contra os aposentados, que a decisão foi 10 de abril agora, e que foi totalmente contra os aposentados. Todo mundo sabe disso. ADI 2111, quando por maioria entendeu-se superado o tema 1102, a partir do julgado proferido em controle concentrado. Veja só, inclusive naquela oportunidade, fiquei vencido quanto a essa temática, por considerar estar-se diante de controvérsias distintas. Transcrevo por oportuno
o teor da respectiva decisão de julgamento. Aqui tem o julgamento dele, na ADI 2111. O julgamento do André Mendonça, que é a favor da revisão da vida toda, sendo que 7 foram contra, 4 foram a favor. Mais uma vez eu falo, em ADI não pode ser 7-4, tem que ser 8-3, e foi 7-4, ou seja, eu não sei como aconteceu, mas esse julgamento conseguiu andar até aquele momento, mas não é válido, é nulo. De qualquer forma, o André Mendonça se indispõe contra ele aqui de maneira clara e objetiva. E aí, ele vai adiante nessa reclamação. E no 22 aqui, ante o exposto julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo número tal, que é da instância inferior, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE número 1276977, a revisão da vida toda, tema 1102 de repercussão geral. Então, assim, veja que bom. 4 ministros, que são muitos dentro do STF, querem que o julgamento da revisão da vida toda se distancie da ADI 2111, que vá até o fim. Um desses 4 ministros será o presidente do STF. Eu vou colocar em tela maior para falar melhor. Então, voltando aqui, desses 4 ministros que são absolutamente a favor da revisão da vida toda, um deles simplesmente vai ser o presidente do STF em setembro de 2025. Na ADI 2111, que teve esse julgamento, o acórdão não foi publicado. Nenhum advogado que atua na revisão da vida toda declarou que não vai opor mais um embargo de declaração. Nenhum advogado disse que iria jogar a toalha. Nenhum advogado disse que se houver uma decisão, ele não vai recorrer. Os advogados disseram que eles iriam estudar o acórdão a ser publicado da ADI 2111 para ver se opõe mais um embargo declaratório. Agora eu vou dizer para todo mundo, aposentado, advogado, pessoa que conhece a vida toda e pessoa que tem aí essa transiência no direito previdenciário. Vamos lá. Se na ADI 2111 houver um acórdão publicado, independentemente do teor do acórdão, eu acho que é favorável recorrer. Tá? Eu não tenho postulação na revisão da vida toda. Eu não estou no STF como amicus curiae, eu não estou no STF como advogado de uma parte do INSS, nem da CNTM. Tá? Mas eu tenho certeza que um embargo de declaração é bem viável. Logicamente que depende do acórdão a ser publicado. Mas todo mundo sabe que em todo o correr jurídico e procedimental da ADI 2111 houve vários equívocos, várias questões estranhas aí de procedimento e de mérito, que foram do começo ao fim do renascimento das ADIs para tentar abortar a vida toda. Tá? 4 ministros, apesar de terem votado a favor no último embargo declaratório, querem, a favor, digo, foi unânime, né? Mas assim, nem houve aí debate, nem votos. O que eu digo é o seguinte: se opor mais um embargo declaratório na lei do 111, se estende mais o tempo para mais um julgamento. E quanto mais se estender o tempo, mais estamos próximos de período eleitoral. E a vida toda já foi julgada procedente para os aposentados. Ou seja, nem na ADI 2111 existe trânsito em julgado, nem na revisão da vida toda, tema 1102, recurso extraordinário número 1276977, teve trânsito em julgado. Os dois ainda não acabaram. E os dois estão tramitando. Um é em desfavor ao aposentado, a ADI 2111. O outro, mas tem muito mais substância
de favorecimento ao aposentado do que esse aí, ADI 2111, em favorecimento ao INSS. Ou seja, nenhum dos dois transitou em julgado, e eu tenho certeza que, além de estarmos próximos de período eleitoral, quando dentro dele não há possibilidade de se votar contra aposentado, contra trabalhador, contra pobre, contra a minoria, eu tenho certeza, mas absoluta, que a partir do momento que Edson Fachin tomar a rédea do STF, ele vai botar na pauta o tema 1102 no momento certo, no momento de encaixe absoluto, para que a votação de 6-5 favorável aos aposentados no tema 1102 prevaleça. Eu não sou profeta, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho intuição, tá? Então, esse foi meu vídeo de hoje. Eu quero que você dê o like, que você compartilhe. É um vídeo de 2 reclamações favoráveis aos aposentados e é um vídeo com excelentes notícias para quem acredita na revisão da vida toda, tá? Então se inscreve no canal, dá o like, comenta bem, comenta mal, eu adoro os comentários de vocês e um grande abraço, até o próximo vídeo.